Abraão foi filho de Terá, e sua família era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizado na Mesopotâmia. Após a morte do irmão de Abraão, sua família saiu de Ur em direção à terra de Canaã. Eles foram até Harã e habitaram ali. Tanto Ur quanto Harã eram cidades pagãs e centro de adoração aos cultos de mistérios. É muito difícil de afirmar com precisão o período de nascimento de Abraão, mas a maioria dos estudiosos estabelece o início do segundo milênio antes de Cristo como data aproximada para o seu nascimento. Isto está de acordo com uma possível cronologia utilizando os personagens bíblicos, além das descobertas arqueológicas. No capítulo 12 do livro do Gênesis, a Bíblia nos mostra Deus convocando Abraão para que ele saísse do meio daquele cenário de paganismo. Ele deveria deixar sua parentela e partir para uma terra prometida pelo próprio Deus. Com 75 anos de idade, ele partiu em direção à terra de Canaã, levando consigo sua esposa, seu sobrinho Ló e todos os seus servos e bens que havia adquirido. Após chegar à terra prometida, Abraão ficou nas proximidades de Betel, Hebrom e Beerseba, mas devido à fome que castigava a terra, Abraão foi para o Egito. Temendo por sua vida, Abraão não apresentou Sarai como sua esposa, o que gerou alguns problemas para ele no Egito. Saindo do Egito, Abraão subiu para o lado do sul e retornou para as proximidades de Betel. Tanto Abraão quanto Ló eram muito ricos, por isso houve contenda entre os seus servos, porque a terra ali não comportava os dois morando juntos. Ló e Abraão então se separaram, e Ló preferiu morar nas planícies verdes do Jordão, aonde as cidades de Sodoma e Gomorra estavam localizadas. Já Abraão viajou para uma planície nas montanhas ao sul, na região de Hebrom. Inicialmente, Abraão se chamava Abrão, que significa grande pai. No livro do Gênesis, capítulo 17, o nome Abrão é mudado por Deus para Abraão, significando então pai de muitos. Abraão tinha 99 anos quando teve seu nome mudado por Deus. Mas não foi apenas o nome de Abraão que foi mudado naquela ocasião. O nome de sua mulher Sarai também foi mudado. De Sarai ela passou a se chamar Sara, porque também seria mãe de uma grande nação. Tais mudanças nos nomes têm a ver com a promessa feita por Deus ao próprio Abraão, começando em Gênesis capítulo 12. Depois, já no capítulo 15 do livro citado, Deus prometeu a Abraão que ele ainda seria pai e que seu servo não seria o herdeiro de sua casa. Sua descendência seria incontável como as estrelas do céu. Novamente no capítulo 17 do livro do Gênesis, mesmo após o nascimento de Ismael, Deus reafirmou sua promessa a Abraão de que ele seria pai de muitas nações e que Sara, sua esposa, com 90 anos de idade, ainda seria mãe. Deus então fez um pacto com Abraão selado pelo sinal da circuncisão e, por fim, com o nascimento de Isaque, o filho da promessa. Mas antes do nascimento de Isaque, Abraão foi pai de outro filho, Ismael. Deus anunciou que Abraão teria uma grande descendência, ainda no capítulo 15 do Gênesis, como falamos. Mas Sara, sua esposa, vendo que não era capaz de ter um filho de Abraão, ofereceu sua serva Agar a Abraão. Então Agar deu à luz a Ismael. Esse costume de uma serva conceber um filho do seu senhor era uma prática comum naquela época. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Mais tarde, após o nascimento de Isaque, Agar e seu filho Ismael foram despedidos por Abraão. Eles saíram pelo deserto de Beerseba.
É através de Ismael que os árabes estabelecem sua origem até Abraão. Mas Isaque foi o filho da promessa que nasceu quando Abraão tinha 100 anos de idade. O nome Isaque significa rir ou riso. Isaque se tornou o centro de toda a esperança de Abraão em relação às promessas que Deus havia feito a ele. Mas num determinado momento, Deus pediu Isaque em sacrifício a Abraão. O maior dilema que Abraão poderia ter enfrentado naquela situação era que, além do amor que sentia por seu filho, o fato de que a promessa de Deus poderia não se cumprir. Mas não foi isso que aconteceu, ao contrário. A Bíblia diz que Abraão confiou totalmente na fidelidade de Deus e considerou que Deus poderia fazer com que Isaque ressuscitasse dos mortos, para que a promessa dele fosse cumprida. Por fim, a fidelidade de Abraão foi demonstrada e Deus preparou um cordeiro para substituir Isaque naquele sacrifício. Além de Ismael e Isaque, Abraão também foi pai de outros filhos. A Bíblia diz que Abraão tomou para si outra mulher chamada Quetura. Isso talvez tenha acontecido após a morte de Sara. Na verdade, os eruditos discutem se Quetura foi uma segunda esposa de Abraão ou apenas uma segunda concubina. O que de fato podemos afirmar é que com Quetura, Abraão teve mais 6 filhos. Através dos filhos que Abraão teve com Quetura, ele se tornou também pai de outros povos, como os midianitas, por exemplo. A Bíblia diz que Abraão viveu 175 anos de idade e, quando morreu, foi sepultado por Isaque e Ismael no campo de Efron. A Bíblia também afirma que tudo que Abraão tinha foi dado a Isaque. Sendo um dos personagens mais importantes da Bíblia, Abraão também é citado no livro do Novo Testamento. Inclusive existem 74 referências a Abraão no livro do Novo Testamento, ficando apenas atrás de Moisés, que possui cerca de 79. No livro do Novo Testamento, Deus é chamado do Deus de Abraão. Está lá em Mateus capítulo 22, verso 32 e em Atos capítulo 7, verso 32. Na genealogia de Jesus no Novo Testamento, Abraão aparece como um antecessor do Messias. E também, segundo o Novo Testamento, Abraão, além de ser o pai dos israelitas segundo a carne, também é um pai espiritual de todo aquele que compartilham a fé em Cristo. A fé de Abraão é um modelo de fé que devemos ter. Por tamanha fé, ele está presente na galeria dos heróis da fé, na Epístola aos Hebreus. Embora não haja nenhum relato histórico extrabíblico específico sobre a história de Abraão, tudo que a arqueologia descobriu sobre a civilização da época de Abraão faz com que muitos estudiosos classifiquem os relatos bíblicos como uma descrição perfeita do período que é apresentado. O registro da Guerra dos 4 Reis, registrado em Gênesis 14, é considerado por muitos arqueólogos como um dos relatos mais detalhados sobre o assunto, com uma precisão geográfica impressionante. Para terminar, podemos pontuar algumas características interessantes sobre a história de Abraão. Abraão é o pai do povo hebreu e de outras nações. Ele também é considerado pai da fé porque o Novo Testamento ensina que todos que têm fé em Jesus Cristo são descendentes espirituais de Abraão. A Bíblia não fala praticamente nada da vida de Abraão antes dos seus 75 anos de idade. Abraão foi pai de Isaque, filho da promessa, com 100 anos de idade. Abraão era quase um nômade, porém ele era um homem muito rico e poderoso. Abraão era um homem de paz, mas utilizava seus servos como um exército em conflitos ocasionais. Abraão teve encontros pessoais com Deus, o que chamamos de teofanias, e em um deles Deus em forma humana visitou Abraão acompanhado por 2 anjos. Abraão também recebeu a palavra de Deus em sonhos e foi chamado pelo próprio Deus de profeta.
Por 2 vezes Abraão escondeu que Sara era sua esposa. Uma aconteceu no Egito, diante do faraó, e a outra aconteceu em Gerar, diante de Abimeleque. Um dos episódios mais significativos da vida de Abraão foi seu encontro com Melquisedeque. Ele pagou o dízimo a Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque também abençoou Abraão. O escritor do livro de Hebreus explora esse episódio para fundamentar a legitimidade e superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico, colocando assim Melquisedeque como alguém que prefigurou a pessoa de Cristo. Na Bíblia, Abraão é chamado de amigo de Deus. Depois de Moisés, ele é o personagem do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Então, sem dúvidas, Abraão é um grande exemplo para nós. Ele foi fiel a Deus, permanecendo firme e confiante em suas promessas. Ele não hesitou em deixar sua terra e seguiu obediente às ordens do Senhor. Ele passou por dificuldades e provações, mas nunca deixou a esperança no Deus que ele chamou. Por tudo isto, a história de Abraão é uma das mais importantes descritas na Bíblia. Saber quem foi Abraão é fundamental para entender a origem do povo hebreu e também compreender o caráter da revelação de Deus na Escritura, que no final coloca os membros da Igreja de Cristo, que reúne judeus e gentios, povos de todas as nações, como os descendentes legítimos de Abraão pela fé.